Hoje eu vou desmistificar tudo que você já ouviu falar por aí sobre detox. Será que realmente os seus órgãos eles têm a capacidade de eliminar o excesso de toxinas que você consome ao longo do seu dia sozinhos? Ou será que eles precisam de nutrientes para conseguir dar conta de eliminar esse excesso de toxinas? Pois caso eles não tenham, eles não conseguem fazer essa eliminação e você fica mais inflamada? Bem, se você tá curiosa como finalmente fazer uma detox de forma certa, sem depender de ficar de dieta líquida, sem depender de suco verde, sim de colocar nutrientes essenciais para o seu corpo conseguir eliminar esse excesso, metabolizar e eliminar esse excesso de toxinas, fique aqui até o final, pois você vai descobrir tudo sobre detox e alguns passos que você pode colocar a partir de agora em prática para conseguir eliminar esse excesso de toxinas no seu organismo. Quer saber mais? Fique aqui até o final que eu vou te contar tudo isso! Olá, meu nome é Karine, sou nutricionista e aqui nesse canal nós abordamos assuntos como o metabolismo da mulher, como desinflamar o organismo e destravar a eliminação de gordura. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e clique também aqui em gostei. Como eu estava falando anteriormente, hoje eu vou desmistificar tudo que você já ouviu falar por aí sobre detox. Dieta detox. Quando você pensa em detox, logo vem na sua cabeça suco verde, ou dieta líquida, ou 3 dias de dieta líquida, sofrimento, jejum. Mas na realidade não é nada disso. O que você precisa entender é que o nosso corpo, ele faz o detox diariamente. Na verdade, ele precisa fazer esse detox diariamente. O seu fígado é quem faz essa metabolização de toxinas que você consome ao longo do seu dia inteiro, principalmente no final do dia, durante o seu sono. E o principal órgão responsável por eliminar esse excesso de toxinas é o seu intestino. Por isso, a gente já consegue entender que eu preciso de um fígado que esteja funcionando bem e um intestino que esteja funcionando bem. De forma bem resumida, nós temos aqui 3 fases de detox que acontecem diariamente no nosso organismo, se esse organismo tem nutrientes suficientes para dar conta de fazer essa metabolização de toxinas. Então, a primeira fase, ela acontece no seu fígado, a segunda fase também acontece no seu fígado, se você tem a oferta de nutrientes, e a terceira fase acontece principalmente no seu intestino, que é a fase de eliminação. Ou seja, uma pessoa que tem dificuldade de evacuar, ela também sofre com uma reabsorção dessas toxinas. Ou seja, o fígado até consegue fazer essa metabolização de toxinas, mas quando chega no intestino, eu não consigo eliminar esse excesso de fezes, eu reabsorvo essas toxinas para minha corrente sanguínea. Então, eu fico mais inflamada, com mais toxinas. E excesso de toxinas pode implicar em uma sequência de desequilíbrios no seu organismo, desde um processo de inflamação até um desequilíbrio ali nos seus hormônios. Por isso, eu preciso entender que fígado não consegue metabolizar o excesso de toxinas se ele não tem nutrientes suficientes para conseguir fazer essa metabolização. Se eu sofro com deficiências nutricionais, eu não consigo fazer a fase 1 nem a fase 2 de metabolização de toxinas. Logo, a fase 3 não acontece da forma que tem a acontecer, que é a fase de eliminação dessas toxinas. Então vamos lá, para você entender, o fígado, como eu falei, faz parte de 2 fases do processo de detox. Então eu preciso, na primeira fase, ter uma oferta interessante de ferro. Se eu não tenho ferro, se eu sofro com anemia, tenho deficiência de ferro, não faço uma boa absorção desse ferro, a fase 1 é prejudicada. Se eu não faço a fase 1 de metabolização de toxinas, eu não consigo passar para a fase 2. Então essas toxinas elas voltam para a corrente sanguínea e implicam em processo inflamatório no seu organismo, excesso de toxinas no seu organismo que não conseguem ser eliminados. Tudo bem, eu tenho um volume legal de ferro no meu sangue, eu consigo passar pela fase 1 de detox lá no fígado, maravilhoso. Agora eu preciso ir para a fase 2 desse detox. Como que eu faço para ir para a fase 2? Eu preciso também de oferta de nutrientes. Então eu preciso de um selênio, eu preciso de zinco, de complexo B e de compostos antioxidantes, por causa dessas conversões de polaridade que acontecem na fase 2 do detox.
Se eu não consumo compostos antioxidantes suficientes no meu dia, se eu não tenho volume de selênio, de zinco, de complexo B legal no meu sangue, eu não faço a fase 2. E aí eu até passei pela fase 1. Mas chegou na fase 2, deficiência nutricional, volta as minhas toxinas para o meu sangue. Eu volto com toxinas, aumento o processo inflamatório, não consigo eliminar. Agora, eu tô com uma boa oferta desses nutrientes, eu não tenho nenhuma deficiência nutricional, eu consigo fazer a fase 1, consigo fazer a fase 2 e a fase 3, que é a fase de eliminação, também acontece diariamente. Eu consigo evacuar tranquilamente, diariamente, para fazer essa eliminação de toxinas. Então, eu consigo fazer essa detox de forma certa. Claro que existe uma estratégia para isso, existe um protocolo, inclusive, para isso, porque existem esses nutrientes que são essenciais que a gente coloque em prática para que assim o corpo ele faça essas 3 fases. Mas é importante que você entenda que essa detox, ela acontece o tempo inteiro no seu dia a dia. Ela não vai acontecer de uma forma estratégica de em um dia só. Eu vou fazer aqui uma dieta detox agora e vou eliminar o excesso de toxinas. Não é assim que acontece. Vai acontecer diariamente. E é isso que eu preciso que você entenda. A oferta de nutrientes, ela também precisa ser diária. E claro que junto com todo esse processo de fornecer nutrientes para a metabolização da toxina, de fornecer nutrientes para conseguir fazer uma boa evacuação, eu preciso entender que existem também outros nutrientes que são essenciais para facilitar o processo de digestão, por exemplo. E facilitando esse processo de digestão, eu consigo facilitar muito mais esse processo de detox, de eliminação de toxinas. Então existe toda uma estratégia por trás do detox que a gente consegue fazer. Você consegue perceber rapidamente uma redução de uma sequência de sinais e sintomas, por isso que é uma estratégia de protocolo que eu gosto de utilizar principalmente após cometer excessos. Então o excesso de álcool, por exemplo, é uma opção. Consumir após, realizar após o protocolo de detox. Após as festas de final de ano também faz super sentido utilizar esse protocolo, porque você dá um estímulo para o seu organismo de nutrientes para ele conseguir fazer o trabalho dele, que é metabolização e eliminação desse excesso de nutrientes. Bem, eu espero que tenha ficado claro para você como que funciona esse detox, todo esse passo a passo, todas essas fases. Inclusive, dentro do protocolo Verdadeiro Detox, que é um curso bem curtinho que você tem acesso, se você quiser ter acesso a ele, entender melhor sobre esse detox, ter acesso aos protocolos, inclusive de detox, basta clicar no link aqui da descrição ou então no comentário que você terá acesso a esse passo a passo de como funciona de fato o verdadeiro detox, quais são os nutrientes essenciais que você deve consumir diariamente no seu dia para facilitar esse processo de eliminação de gordura. Mas só de colocar isso em prática, você já consegue reduzir inchaço, vontade de doce, te dá mais disposição, você percebe que sua digestão ela funciona muito melhor. Então assim, é um plus ou um start para o seu processo de emagrecimento. Agora vamos lá. Vou te trazer aqui algumas estratégias para você começar a colocar em prática a partir de agora para facilitar esse processo de eliminação de toxinas no seu fígado, metabolização no fígado e eliminação no seu intestino. O primeiro passo é consumir mais vegetais crucíferos. Os crucíferos, eles ajudam na eliminação de toxinas lá no seu fígado, eles vão ajudar nessa metabolização. Então, se eu tenho muitas toxinas circulando no meu organismo, esse fígado, como eu falei anteriormente, ele precisa dar conta de eliminar esse excesso. Então, para fazer essa eliminação, ele precisa de nutrientes. Crucíferos vão ajudar. Brócolis, couve-flor, repolho. Se você consegue, você lida bem com isso, tem uma boa digestão com o consumo desses vegetais, muito interessante que você coloque em prática. Cerca de 200 gramas a 120 a 200 já é o suficiente para você colocar em prática o seu consumo, tanto na parte do almoço quanto na parte do jantar. Um outro ponto também é ao acordar, consumir cerca de 500 ml de água com meio limão espremido. O limão ele já vai facilitar o processo de digestão, que é um ponto importante para essa detox. E muito além disso, você fornece já um quadro de hidratação, já aumenta o volume de água logo no início do dia, já que você passou por um período sem consumir nada de água, que foi o sono, então você se reidrata, que é ponto importante até mesmo para eu conseguir fazer o processo de eliminação.
parte dessa eliminação de toxinas, ela acontece a maior parte no intestino, mas outra parte vai para o xixi também. Então eu preciso ter essa oferta de líquido no meu organismo. Além disso, aumentar o volume de fibras. Lembra que eu falei que intestino, fase 3, importantíssimo para conseguir dar conta de eliminar. Se eu consigo eliminar, porque o intestino ele funciona bem, isso já é boa parte do problema resolvida. Então, intestino funcionando bem, eu preciso aumentar o volume de água, 40 ml por quilo de peso no dia de água, associando a volume de vegetais. Vegetais, fontes de fibra. Também temos ali as sementes que vão ajudar. Semente de chia, semente de linhaça. Junto com esses vegetais, os crucíferos já ajudam demais nessa eliminação de toxinas, tá? Lá no seu intestino. E além disso, vale o uso de alguns chás que são um pouco mais diuréticos. Mas é importante que a gente consiga também alinhar aqui a expectativa do seguinte: ainda que eu consuma mais chá diuréticos como cavalinha, dente de leão, hibisco, eu preciso continuar com a oferta de água. Eu não vou substituir um pelo outro, até porque o chá diurético ele vai eliminar o excesso de líquido. Mas se eu estou com deficiência de líquido, eu estou desidratada, não estou consumindo o meu volume de água suficiente, eu posso ficar desidratada. Então não vai adiantar de muita coisa. Então eu preciso fornecer, além do chá, que vai ajudar no fornecimento não só desse efeito de diurese dele, mas de fornecimento de compostos antioxidantes, anti-inflamatório. É importante que você forneça também para esse organismo, continue fornecendo o volume de água ideal. E bem, essas são algumas estratégias que você consegue colocar em prática a partir de agora para começar a ter os efeitos, sentir os efeitos dessa eliminação de toxinas acontecendo da forma que deve acontecer, dessa metabolização de toxinas também acontecendo. Mas é claro que é importante que você siga um passo a passo, desde o café da manhã, o que você vai consumir no café da manhã, até o jantar, de algo mais avançado, para que assim você consiga facilitar, ajudar o seu fígado, ajudar o seu intestino a fazer esse processo de eliminação de toxinas. E é exatamente esse passo a passo, com todas as fases que você tem acesso dentro do curso Verdadeiro Detox. Nós estamos com as inscrições abertas. Se você quer saber um pouco mais sobre o Verdadeiro Detox e acessar ele, basta clicar no link aqui abaixo na descrição ou então no comentário.